Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu recebo dois nomes que estão nos bastidores de algumas das maiores campanhas de marketing esportivo no Brasil. Cado Santos e Ju Cassino, fundadores da Milk, uma agência de marketing esportivo que já trabalhou com praticamente todas as grandes marcas do setor. Conversamos sobre a evolução do mercado esportivo no Brasil e o crescimento do trail running nos últimos anos, além de um tema que sempre gera debate, o dilema entre investir em atletas profissionais da elite ou influenciadores de corrida. Eles também compartilharam dicas valiosas para quem quer se destacar no mercado esportivo, explicando o que as marcas realmente buscam em um atleta ou em um criador de conteúdo e qual a melhor forma de se apresentar para fechar boas parcerias. Eles relembraram também algumas das campanhas que eles já fizeram para marcas que mais chamaram a atenção e tem algumas histórias muito boas. Além disso, falamos sobre as principais tendências do marketing esportivo para 2025. Foi um papo cheio de insights e informações valiosas para atletas, criadores de conteúdo e qualquer pessoa interessada no mundo do marketing esportivo. Espero que curtam essa conversa com Cado Santos e Ju Cassino, da Milk. Cado Santos e Ju Cassino, sejam bem-vindos aí ao Trail Tropical. Obrigado. Obrigada pelo convite, Natan. Eu queria começar aí esse podcast, essa nossa conversa, ouvindo de vocês como é que foi o início da trajetória de vocês na corrida. Então, Ju, tu pode compartilhar aí com a gente como é que foi esse teu início aí na corrida? Posso, claro. Primeiro eu quero contar um fato que a semana passada a minha médica, cardiologista de esporte, inclusive, a doutora Ana Serra, ela estava me chamando para um check-up, ela me mandou uma mensagem falando: Ju, você sabe que dia 14 de março vai fazer 21 anos da sua primeira prova de corrida? Então começou aí, a primeira prova de corrida, mas eu comecei numa prova. Quer dizer, não tá certo, óbvio, né? Você tem que treinar antes de uma prova, mas é que eu treinava numa academia muito e ela via eu sempre treinando, dava umas corridinhas, caminhada na esteira, e aí ela convidou, recrutou uma galera lá e falou: vamos fazer essa prova. Era uma prova curta, 6 quilômetros, se eu não me engano. E daí eu fiz. Ela falou: você tem condicionamento? Eu fiz. Ela não era médica na época, ela era educadora física. E daí eu fui junto, enfim, fiz, foi legal, mas depois acho que fiz umas outras de revezamento pão de açúcar, mas não entrei no mundo da corrida muito a fundo. Isso aconteceu no ano seguinte, em 2005, então vai fazer 20 anos esse ano, que aí a gente entrou num projeto, que foi onde eu conheci o Cado, inclusive. Foi um projeto de uma marca que queria se aproximar de vida saudável, qualidade de vida saudável, que é a Balduco, através de um produto que era Torradas Balduco. E eu fui convidada para participar de um grupo de corrida, de um projeto, na verdade, que o projeto era treinar numa assessoria de corrida. Eles davam inscrição em prova, davam acompanhamento nutricional e tinha um grupo de corrida. E quando me convidaram, eu achei super estranho, porque eu recebi um telefonema, pensa, o ano é 2005, não tinha Instagram, não tinha TikTok. As pessoas, eles estavam, sei lá, um olheiro, alguém me achou e me ligou e convidou para esse projeto. E aí eu achei super estranho, falei: gente, mas eu nem sou corredora, né? O que será que eles estão querendo de mim? A pessoa que me ligou, eu perguntei, falei: o que vocês estão querendo de mim? Assim, eu não sou corredora. Será que vocês estão falando com a pessoa certa? O que eu tenho que fazer em troca? Eles: não, é isso mesmo, a gente está montando um grupo diverso e o que vocês precisam fazer é correr com uma camiseta diferente dentro da assessoria, que é a camiseta das Torradas Balduco. Então a gente ia lá, Parque do Ibirapuera, terças e quintas, 6h20 da manhã, USP, sábado de manhã. E aí, enfim, aí eu me apaixonei pela corrida desde então e sigo firme e forte. E tu, cara? Cara, pra mim foi nesse lugar que a Ju falou também, né? Eu ganhei esse treinamento de corrida e no meu caso eu sei exatamente a origem, né? A sogra do Mário Sérgio, dono da Ranfan,
era minha psicóloga e minha terapeuta. E um dia ela chegou para mim e falou assim, eu tenho... o meu genro, ele tem um negócio de corrida, ela também não sabia explicar, né, o que era. E eles estão procurando pessoas para fazerem parte, para correr. E ela nem explicou a história da Balduco e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu entendi que era um apoio da Balduco para isso, né? Que a Ju falou. E eu recebi duas desses ingressos, vai. E um para mim e um para minha esposa, para a Lu. E aí nós entramos, eu e a Lu, nesse projeto. E foi lá que a gente conheceu a Ju também. E aí eu e a Ju ficamos muito amigos desde então. Mas eu acho que tem uma variável aqui, que é como é que a gente começou a correr, né? E a Ju fez um comentário agora que me fez pensar numa outra coisa, né? Que ela falou assim, desde então ela tá nessa, né? E eu acho que a corrida, obviamente, a gente começou, como a gente falou, né? Isso foi em 2005. A Milk nasceu em 2004, né? A Milk não nasceu com essa característica de trabalhar com o mercado esportivo. E aí o fato de eu começar a correr fez com que a Milk virasse tudo para esse lado do praticante de atividade física e tal. E obviamente isso mudou muito a minha vida, né? Mudou. E aí depois de um tempo a Ju, quando a gente ganhou a conta de uma grande marca esportiva, que é a Nike, eu conversando com a Ju, eu tô resumindo uma história longa, mas assim, a Ju, eu falei para ela que a gente precisava de uma pessoa para atender a conta, e ela virou e falou assim, né? Que a gente precisava de uma característica, né? De que fosse uma pessoa de comunicação que praticasse atividade física, né? Porque faria muito sentido, né? A gente atendendo uma conta de marca esportiva, a gente tem uma pessoa que praticasse atividade física, especialmente a corrida. Mas enfim, para chegar no ponto que eu quero chegar, ela falou assim, desde então eu estou sempre pronta para isso, né? E eu acho que comigo foi diferente, porque apesar de eu ter começado a correr em 2005, eu tive muitos altos e baixos no rolê da corrida, né? E tinha, assim, eu nunca parei de correr, mas eu tinha uns hiatos, assim, de diminuir a quantidade de treino. Eu acho que pessoas normais, né, tem isso. A Ju não é uma pessoa normal, a Ju nunca parou. A Ju é bem ridícula, assim, com relação a isso. Ela, desde que a gente começou a correr, a gente sempre brincou com uma característica da Ju, que é a Ju está pronta para correr uma meia maratona a qualquer momento, né? E ela sempre teve esse condicionamento, e eu não. Eu tive vários altos e baixos. E eu recentemente tive uma mudança de formato de treinamento, de formato de corrida, e que, por uma coincidência, hoje a gente foi ver uma pesquisa que fala do perfil do corredor, tal. Então, que há o lançamento da pesquisa que a Olímpicos fez junto com a Box 1824, que foi muito legal, muito legal. Acho que se você puder colocar o link para essa pesquisa, é incrível, a pesquisa é incrível, claro. Incrível. E ela falou do perfil dos corredores, né? E aí volta no ponto, né? Eu tive uma pausa, mais ou menos, e eu voltei a treinar um pouco mais sério entre todos esses altos e baixos durante a pandemia, né? Voltei a treinar durante a pandemia e tal. Comecei a ganhar condicionamento de novo, voltei a fazer maratona, fazia muitos anos que eu não fazia maratona, a gente fez junto, né? Eu e a Ju fizemos em 2008 a maratona de Porto Alegre. Aí eu fiquei atormentando a Ju, falando assim, a gente tem que fazer uma maratona de novo, e a gente foi fazer a SP City em 2022. Tô contando uma história longa e ia ser curto, né? Vamos lá. E aí, no final de 2023, por uma coincidência maluca, pela convivência que eu tenho com muita gente, eu e a Ju, né? A gente convive com muita gente que corre, muita gente do rolê e tal. Começou a me encantar a coisa da galera que corre todo dia. Comecei a ver um monte de gente que corre todo dia, né? Uma galera que eu encontro no Ibirapuera. O Hugo Faria tinha feito aquele desafio de correr uma maratona por dia, né? E eu falava assim, nossa, que coisa irada, né? Que irado. Mas eu nunca me vi nesse lugar, porque eu sempre achei uma coisa muito impossível. E aí, por uma coincidência maluca, eu corri todos os dias durante uma semana. Cheguei pro meu treinador do mundo do trail, que é um cara bastante conhecido, que é o Cirino Togumi, e falei para ele assim, ô treinador, eu corri todos os dias e eu achei irado. Será que a gente consegue que eu comece a tentar correr todos os dias? Isso foi
o primeiro dia que eu comecei a correr foi dia 17 de outubro de 2023. E eu desde então estou correndo todos os dias até hoje. E eu acho que isso que aconteceu no dia 17 de outubro é quase um recomeço de corrida de um jeito diferente, de um entendimento diferente de corrida. E que é muito legal e muito emocionante e muito prazeroso a forma como eu estou lidando com a corrida hoje. E hoje, vendo essa pesquisa da Box 1824 junto com a Olímpicos, a hora que eles falavam do perfil do corredor, né, tem vários perfis, é super legal a pesquisa, e eu falava assim, nossa, eu era isso, agora eu sou meio isso, e agora eu sou isso. Então, e é a primeira vez que eu estou pensando nisso, viu, Nathan? Porque sempre que me perguntam, eu falo assim, não, eu comecei a correr em outubro de 2005, né? Junto com a Juliana, na Ranfan, no projeto da Balduco. Mas eu acho que eu recomecei a correr faz pouco tempo, né? E tem sido uma experiência muito legal. Desculpa, eu me alonguei bizarramente. Cara, não, que isso. Deixa eu só fazer uma conclusão aqui, que eu acho que a minha fala que puxou até um gancho para Educado, quando eu falei lá em 2005, a gente entrou nesse projeto da Balduco com a Ranfan, e desde então eu corro, o que é uma grande verdade. E o Cado falou, ela está sempre preparada para correr 21 quilômetros. Sim, eu coloco isso como meu objetivo, para ter objetivo. Assim, eu não sou uma pessoa de ficar correndo maratona, então, para ter um objetivo, eu sempre quero estar preparada para correr 21. Mas, obviamente, a minha vida durante todo esse ciclo teve momentos que eu estava muito mais amiga da corrida, estava muito mais apaixonada, e momentos que eu estava menos. Para mim sempre foi assim também. Tem épocas que eu tô muito, muito corredora. Nossa, eu tô amando a corrida, tô amando tudo. E tem épocas que eu não tô amando tanto. Mas mesmo assim eu faço, porque eu sei que no final dos treinos eu vou amar. Então, mesmo não querendo ir, assim, vou meio arrastada, vou treinar menos, tal, mas no final é sempre legal. Então, eu acho que os corredores, eles têm fases também, né? A fase de estar mais apaixonado, a fase de estar menos apaixonado. Era só isso que eu queria colocar aqui na minha carreira longa como corredora. Ah, total, com certeza faz sentido, assim, né? A gente não consegue manter, né, de maneira constante, por mais que a gente tente, assim, né? Qualquer hobby que seja, ou qualquer relação também que a gente tem, vai ter momentos que a gente vai ter altos e baixos, assim, né? E nossa relação com a corrida também não seria diferente, assim, né? E aqui nessa conversa eu quero ficar alternando um pouco, assim, entre as perguntas, né, sobre vocês e aí sobre, né, a relação de vocês com a corrida, assim, também, e também um pouco sobre a Milk, sobre a história, né, da Milk, talvez trazer coisas que vão ser interessantes para os ouvintes aí, para conseguirem também se colocarem, né, como influenciadores, como criadores de conteúdo, como atletas também, e aí eu quero ficar intercalando um pouco entre essas duas, assim, né, e né, vocês comentaram aí sobre a agência, né, que começou lá em 2004, e todos esses anos aí vocês já trabalharam com praticamente todas as marcas, né, de esporte, pelo menos as maiores, assim, aqui do Brasil, né, no site de vocês tem o nome das marcas lá, eu tive dificuldade de pensar em alguma que vocês não trabalharam ainda, e eu queria ouvir de vocês se vocês têm algum exemplo de campanhas, de projetos que vocês fizeram para as marcas que vocês consideraram um sucesso, inspiradores, que marcaram vocês de alguma forma em todos esses anos aí de Milk. Tem alguma coisa que vem à mente de vocês? Cara, sabe que você fez eu tenho um papelzinho aqui na minha frente, é uma paranoia minha, né? Das marcas, marcas de running, né? De corrida de asfalto, e as datas de fundação da corrida. E aí você fez um comentário agora, né? Você falou, vocês atenderam praticamente todas as marcas. Cara, eu acho que sim. Assim, eu tô olhando aqui, eu achei, dentro de todas as marcas, a gente não trabalhou para Roca, a gente nunca fez nada para Roca, a gente nunca fez nada para Reebok, e a gente, da minha lista aqui, tá? E a gente nunca fez nada para Joma. Assim, ó, vamos lá.
Imagina, é mais fácil falar as que não fez. Não, mas ó, Saucony, Mizuno, New Balance, Fila, Brooks, Adidas, Puma, ASICS, Nike, Olímpicos, Under Armour, Ion, a gente fez trabalho para todas. Bizarro, né? Nunca tinha feito essa conta assim, né? Desculpa, desvirtuei a tua pergunta. Não, mas é bem isso, deu pra pintar bem aí essa minha pergunta, né? E eu acho que em todos esses projetos aí, quais são os que mais chamaram a atenção de vocês, que tu olhando pra trás agora aí, olhando pra essa lista aí, quais são aqueles que vêm à mente, assim, que talvez tiveram algum destaque positivo pra vocês, que vocês criaram algo talvez diferente, que se orgulham um pouquinho mais, como se fosse aquele filho um pouco mais preferido ali? Vai você, Ju. Primeiro, eu preciso falar, eu acho que se alguém aqui da audiência já escutou a gente falando em podcast, vai falar, putz, ela repete essa frase. Eu não tenho filho preferido. Eu gosto de todos, de verdade, eu me envolvo em todos, eu acho que a Milk se envolve em todos, né? Tô falando pela Milk, então é difícil dizer um favorito quando a gente olha para clientes, tá? Mas eu acho que tem algumas ações que foram ou são especiais. Assim, uma coisa do passado, tá lá no passado, mas que fica na memória do corredor, principalmente galera que já está mais um tempo na corrida, foi a Nike 600K, que correu uma prova de revezamento de São Paulo até o Rio, que realmente foi muito legal. Mas eu acho que a gente tem, de projetos atuais, coisas muito, muito legais acontecendo. O case da Olímpicos, que é uma construção, ele inteiro por si só é incrível, né? Uma marca que não era uma marca reconhecida na categoria de corrida no Brasil, chegar onde ela chegou, processo de criação de produto, o BPC, que nasceu como uma prova lá em 2019 para rodar o Brasil, né, contando histórias, culturas das pessoas e mostrando os locais, e que hoje se transformou no que a gente está chamando de festival, né? Ele deixou de ser só uma prova, ele é um festival de corrida, ele tem prova, ele tem festa, ele tem bate-papos, ele tem uma série de ações que envolvem o corredor. Acho que a gente tem cases legais com a Mizuno, que está rolando atualmente também, que é a Mizuno Run Station, que é um serviço para o corredor. Não é eu acho que ali é uma ativação que não é aquela coisa megalomaníaca da criatividade, mas é o funcional e a gente entrega o que o corredor quer. E eu acho que isso é muito legal, então eu também acho esse projeto queridinho. E aí a gente está falando de coisas maiores, né? Mas a gente também faz coisas menores, que às vezes não ficam tão grandes nas redes. Por exemplo, a gente fez o lançamento de um casaco da Columbia, que a Columbia é uma marca esportiva que foi super legal, que era um casaco com uma tecnologia de inverno super potente, e a gente tinha, como a Columbia é uma marca global, né? Não, uma marca brasileira, o desafio era lançar aquele casaco na mesma data globalmente, só que na data que o produto precisava ser lançado, aqui no Brasil era calor, era verão. Gente, como é que a gente vai vender um casaco com toda essa tecnologia no verão, né? E aí a gente criou um evento que era dentro de um bar de gelo. A gente cenografou o bar de gelo e as pessoas entravam no bar de gelo com a jaqueta, era menos 16 graus, para testar a tecnologia do produto. E foi super legal. Então, acho que a gente tem, sei lá, assim, de bate-pronto, já falei 4 queridinhos, tá? Tem muitos outros, como eu falei, eu me apego. Mas vou dar chance para o Cado falar um pouquinho. Cara, teve vou falar de um do passado que foi muito divertido que a gente fez. E aí eu falo depois um mais recente. Uma vez sei lá por quê, que a Duracell procurou a gente. Pilha, Duracell. E aí, e era uma coisa com conexão com corrida, né? Então foi a Duracell... Assim, o momento que a gente está vivendo hoje, né, que é o momento do hype da corrida, né, porque hoje o esporte da vez é corrida, né? Há pouco tempo atrás era o beach tênis, há pouco tempo atrás era o ciclismo, e há pouco tempo atrás era
a paleta mexicana, tô zoando. Assim, você tem os hypes das coisas acontecendo. Esse hype da corrida, ele aconteceu lá em 2006, 2007, 2008, 2009, né? Se falava muito sobre corrida. E aí todas as marcas queriam surfar a onda da corrida. E aí a Duracell procurou a gente falando assim, a gente comprou um patrocínio de uma prova que era o Troféu da Independência, que é da JJS, que inclusive teve agora o Troféu Cidade de São Paulo, aqui no Ibirapuera. E eles compraram, e eles falaram assim, a gente precisa fazer uma ativação e a gente não sabe o que fazer. E a gente quer fazer uma ativação numa prova de corrida. E aí a ativação ela consistia num espaço na arena, né? E a gente precisava fazer alguma coisa na arena. Na época tinha acabado de lançar o Nintendo Wii, né? Lembra aquele que tinha os joysticks sem fio e que tinha um movimento e tal? Aí a gente montou uma tenda com o Nintendo Wii, com pilha Duracell, obviamente, e falava de movimento. O jogo que eles estavam jogando no game era um jogo esporte, né? E tinha uma brincadeira assim. Mas isso era mais para preencher o espaço ali da arena. Mas daí a gente inventou um negócio, que foi muito divertido. Era uma prova com 5 mil pessoas, 5 mil inscritos. E Duracell tinha uma assinatura, não sei se ainda tem essa assinatura, que era Duracell dura... que era 7 vezes ou mais, ou 8 vezes ou mais, que as pilhas comuns de zinco. Não lembro o número. Era 6 vezes ou mais, 7 vezes ou mais. Sei lá quantos eram. Aí a gente pegou esse número, de 8 vezes ou mais, e a gente contratou o mesmo número de atletas profissionais. Atletas profissionais muito, muito monstros. E a gente mandou produzir umas pilhas infláveis, desse tamanho assim. E a gente colocava um par de pilhas infláveis numa mochilinha para os atletas correrem com as pilhas nas costas. E aí a gente fez o seguinte, a gente deixou os caras escondidos e a gente fez assim, vamos esperar todo mundo largar, a hora que o último cara passar a linha de largada, a gente vai soltar os atletas profissionais. Em fila. Do que corre mais até o que corre menos. E estamos falando, Natan, de 10K, falando de asfalto, né? Eu sei que você é do mundo do trail e tal, mas vamos falar de asfalto. Estamos falando de cara que fazia 10K em 31. Era esse nível da galera. Né? Então, colocamos eles em filas, numa fila, e aí a gente soltou o primeiro, 10 segundos depois a gente soltou o segundo, 10 segundos soltou o terceiro, 10 segundos soltou o quarto, até chegar no oitavo, sei lá. E aí o que rolou que foi muito engraçado? Esses caras começaram a passar todo mundo na prova, com as pilhas nas costas. E aí começaram a ter as manifestações das pessoas, que eram as pessoas dando risada, fazendo comentários, falando baixarias, né? Enfia essa pilha, não sei onde, enfim, várias coisas desse gênero. Mas o mais legal, e aí, enfim, foi um baita sucesso a ação, baita sucesso. Só que estamos falando de 2010, mais ou menos, de 15 anos atrás. Também no mundo onde não existiam redes sociais, não existia engajamento, não existia nada disso. A mensuração ela era feita de um jeito diferente. A mensuração ela era feita pela exposição de mídia que acontecia pelo fato de ter acontecido isso. E essa ação, ela deu uma exposição de mídia, eu lembro do número, porque o número foi muito impressionante, de 2 milhões de reais de valoração da exposição de mídia. Porque eu lembro que a gente cobrou alguma coisa tipo 18 mil reais para fazer a ação inteira, assim, né? E eu ficava pensando assim, nossa, a gente cobrou muito mal, cara, a gente tinha cobrado mais. Mas enfim, eu lembro dessa ação. Fala, Ju. Não, pode falar. É que eu lembrei mais uma que eu queria contar. Então, eu lembro dessa ação, e aí das recentes... Cara, a gente fez uma ação para Mizuno recentemente, que foi o lançamento de 3 tênis ao mesmo tempo. E a gente fez uma ação que era assim, a gente precisava que as pessoas experimentassem os 3 tênis. E a gente criou uma mecânica a gente fez um evento, né? A gente criou uma mecânica do evento que as pessoas, a gente se encontrou num lugar que era ali na Running Land, né? Que é do lado do Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera, território Nike, né? Porque é patrocinado pela Nike e pela Centauro. Mas a gente sabe que o pavilhão japonês
ele tem vida própria e ele está dentro do Parque do Ibirapuera. Então a gente montou uma estação dentro do pavilhão japonês com armários. Então as pessoas saíam da Running Land com um tênis, e aí tinha todo um discurso sobre o tênis, falavam, esse tênis vocês estão recebendo, ele é um tênis com amortecimento, ele é um tênis mais focado em amortecimento, que era um Mizuno chamado Mizuno Advance RSP. E aí a galera saía num trotinho, entrava no Ibirapuera, sem a gente avisar. E aí entraram no pavilhão japonês, a hora que chegaram no pavilhão japonês tinha um monte de armário com o seu nome, estava o nome de todos os convidados. E aí você chegava lá e você tirava o tênis que você estava e colocava o outro. Aí explicava, esse é o Mizuno Superfast, ele é um tênis com mais resposta, ele é um tênis, enfim. E aí a galera botava o tênis no pé e a gente saiu do Ibirapuera e a gente foi subindo a Abílio Soares, ali sentido Paulista. E aí no meio do caminho tinha um restaurante japonês, a gente entrou no restaurante japonês, outros armários, e aí pegava o Mizuno Victory RSP. E aí a galera botava o tênis no pé e falava assim, não, esse é um outro tênis com essas características e tal. E a gente foi correndo até a Liberdade, e aí bairro japonês, passou por cima do viaduto, que é um viaduto chamado Cidade de Osaka, né, que é a sede da Mizuno e tal. E aí a gente chegou num lugar que era um café da manhã, num lugar japonês, né, numa confeitaria japonesa. E aí todo mundo tomou café da manhã e tal. Voltamos para a Running Land, e na Running Land todo mundo pegou os tênis e levou embora de presente. Então eu acho que, apesar de ser uma ação aparentemente simples, ela do ponto de vista mecânico ela foi bastante complexa, mas eu acho que a gente fez uma coisa diferente, onde a gente fez as pessoas experimentarem 3 tênis diferentes, com experiências diferentes no mesmo evento, de uma maneira mais simples do que um evento hiper, mega gigantesco. E eu gosto muito desse evento por conta disso. A galera ficou super feliz, né, de ter experimentado os 3 tênis. Obviamente todo mundo ficou muito feliz de ganhar 3 tênis também, mas eu acho que essa ação foi muito legal. Mas eu concordo com a Ju. Tem tanta coisa que a gente faz que a gente acaba sendo injusto quando a gente fala de uma ou de outra. O Mizuno Running Station é super legal. A jornada do Vanderlei dentro da Olímpicos, do Vanderlei Cordeiro de Lima, é impressionante, é super legal. Então tem muita coisa, Natan, muita coisa. Tem a história da Columbia, do Golden Ticket, né, que a pessoa que achava o Golden Ticket na compra de uma jaqueta fazia uma viagem para ver uma aurora boreal. Então tem um monte de coisas super legais, super legais. Mas o que eu queria completar aqui é que a gente sempre fica pensando, Natan, quando chega algum briefing para a gente na Milk, a gente sempre fica pensando quais são os diferenciais do produto, né? O que a gente quer passar de mensagem e qual que é o conceito. Então, quando a gente cria uma ação, a gente sempre tem um conceito que a gente quer passar, né? A mensagem que a gente quer passar. Então, mais um que eu queria contar, por exemplo, nesse caso da Mizuno que a gente foi trocando os tênis, eles eram uma família e a gente queria que as pessoas entendessem o diferencial de cada um dos produtos. Então, a gente fez eles trocarem durante o evento, durante a corrida, para eles sentirem qual que era a diferença de cada um dos produtos, já que a família ia ser lançada simultaneamente. Os 3 produtos iam ser lançados simultaneamente. E aí tem um que eu queria contar também, baseado nisso, que é a história do o que a gente quer passar de mensagem, qual que é o conceito, que foi outro evento que foi relativamente simples, mas que a ideia passou muito claramente conceito, que foi o lançamento de um óculos da Oakley, chamado Re-Sub-Zero, que era um óculos que pesava 24 gramas, que pesa 24 gramas, ele ainda está em linha, um óculos para corrida de 24 gramas, e a gente, o óculos é muito leve, o óculos é muito leve. O que a gente faz para as pessoas entenderem que o óculos é muito leve? Porque esse é o grande diferencial dele e a gente quer passar esse conceito no evento. Então, ali na recepção, onde as pessoas chegaram antes de correr, onde a gente fez a apresentação de produto e tal, todos os óculos dos convidados estavam pendurados com uma cordinha, né, um fio de nylon, em balões com gás hélio. Então, os balões estavam todos no teto e os óculos pendurados. Então, assim, isso por si só já mostrava que o produto era muito leve, a gente não precisava ficar repetindo toda hora um óculos de 24 gramas. Não, o óculos estava pendurado num balão de gás hélio. Então, eu acho que esse que é a nossa pegada, a gente ficar quebrando a cabeça do
qual que é o diferencial do produto, que mensagem a gente quer passar, por que esse evento ou essa ação é específica para essa marca e para esse produto. Então é isso que a gente gosta de fazer na Milk. Óbvio, tem algumas ações e alguns eventos que eles são feitos a muitas mãos, porque tem outras agências parceiras que trabalham com clientes, e em alguns outros eles são 100% feitos pela Milk. Então, cada um tem uma característica, mas eu acho que quando a gente fala de ação, de evento, a gente pensa muito nisso. Qual que é o conceito, a mensagem que a gente quer passar. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia, e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos, e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas, e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas, inclusive, que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil, e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então, se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TRAILTROPICAL10. O código é TRAILTROPICAL10 para 10% de desconto em todo o site. E vocês comentaram, né, já sobre esse hype que tem a corrida, né, nos últimos anos, assim, principalmente pós-pandemia, assim, e eu queria ouvir de vocês, né, como vocês sabem, esse aqui é um podcast mais específico de trail running, né, de corrida de montanha. Eu queria saber de vocês se vocês têm, talvez, dados ou mesmo de maneira empírica, assim, vocês conseguem ver um crescimento grande no mercado de trail running aqui no Brasil nos últimos anos? Vocês acham que ele está compatível, assim, não em número, claro, né, mas compatível com esse crescimento, assim, percentual que a corrida tem apresentado também? Como que vocês estão vendo, talvez, o esporte do trail running nos últimos anos, e talvez qual a tendência aí que vocês veem para os próximos? A prática da atividade física por todo mundo, ela vem crescendo, né? Então, a gente vê os números, e aí você tem dados estatísticos mesmo de quantidade de provas, por exemplo, né? Quantidade de provas. Outro dia eu vi um dado da Ticket Sport, se não me engano, de um crescimento da quantidade de provas cadastradas na plataforma, e a gente estava vendo, e se não me engano, em 2024 ou 23, eu já não lembro, acho que era 24. Não era 24 que eu ouvi no meio, mas era assim, eram 8 mil provas cadastradas, provas esportivas, né, eventos esportivos, entre corrida de rua, ciclismo, trail, todos os eventos esportivos, né. Esse crescimento ele cresce para todos os lados, né. Então, tudo que está conectado com a prática da atividade física de endurance, né, que é um formato, o trail, claro que ele é um esporte diferente, mas ele parte do mesmo princípio, né? Uma pessoa praticando sozinho, às vezes com um time, às vezes com equipe e tal, mas é uma prática de endurance, como o ciclismo variado em ciclismo de estrada, em mountain bike e tudo mais. Eu acho que a gente tem alguns dados, e aí são dados mesmo, que é, por exemplo, a quantidade de pessoas que entram nas provas principais, né? Então, quando a gente fala de Indomit ou La Mission, o TMB, a quantidade vem aumentando, a quantidade de gente. E aí você tem até a chegada de outras marcas, né? Então você tem o caso da Normal chegando agora, né? Que é uma marca hiper nichada, e que a galera, né? A turma lá, o Walter Stoiani, o próprio Togumi e tal, e o Sahan, investindo nisso, né? Porque E também a gente não está falando de ninguém tonto, né? Então os caras que são super do rolê, eles botando dinheiro para trazer produto para essa comunidade. Né? A gente atende a Monbora, né? Que é uma marca de gel que tem
uma penetração no mercado de running muito grande, né? E a gente viu que também vem aumentando, né, a quantidade de provas que eles participam e tudo mais. Então é assim, Nathan, eu acho que sempre E aí é meio o ovo a galinha, né, aqui. Porque assim, sempre existe um ponto, né, quando a gente atende a Mizuno há muitos anos, atende a Olímpicos há muitos anos, né, e a gente atendeu a Nike por muitos anos e tudo mais. E aí você vê as grandes marcas, elas apostando pouco no trail. Recentemente, a Adidas fez uma campanha com o T-Rex, né, que é o tênis de trail deles. Fizeram uma campanha focada nisso, o que é uma coisa meio rara de acontecer de uma marca muito grande. Aí quando você vê uma Adidas fazendo esse movimento, você fala assim, tontos eles não são, né? Se eles estão apostando as fichas nisso, acho que talvez faça sentido. Né? A gente participou do Indomit, da Pedra do Baú, em 2023. A gente participou como pessoa física e pessoa jurídica, né? Porque a Mizuno foi patrocinadora do Indomit. E foi uma experiência da Mizuno dentro do mercado de trail. Eles tinham 3 produtos, tal, que é o Ibuki, o Mujin e o Daichi, né? Que são os produtos da Mizuno. E foi uma experiência super legal, né? Porque a gente entendeu que se a marca... Acho que esse é um ponto interessante, né? Quando a marca abraça a causa do trail, o trail, a galera do trail e a comunidade do trail é super receptiva para uma marca que faz ações legais. Então, por exemplo, o impacto que a Mizuno teve, que historicamente não investe no trail, né? Uma marca grande que não investe no trail, o impacto foi super legal. Né? A galera curtiu os produtos, a gente levou produto para trial, levou produto para ser vendido ali na Expo do Indomit, lá na Pousada do Quilombo, né? Que foi super legal e tal. Eu acho que está crescendo, mas o ponto sempre vai ser menor. Eu não estou falando mal, tá? Estou falando de característica. Sempre vai ser menor do que a corrida de asfalto. A corrida de asfalto é um fenômeno estúpido, né? É muito grande. E se você vê os insights do Danny Krugman, por exemplo, né, que é o CEO do Ticket Sport, ele fala assim, se a gente fizer uma comparação do mercado de running do Brasil com os Estados Unidos, a gente está muito para trás ainda, e o Brasil já tem uma estupidez de tamanho. E ele fala assim, a minha tese aqui é que o Brasil continua crescendo nesse mercado nos próximos 4 anos. E aí eu acho que todos os esportes de endurance eles crescem. Então, quando você vê essa movimentação estúpida dentro do mercado de asfalto, isso vai transbordar para as outras modalidades. Não tenha dúvida que isso vai transbordar para as outras modalidades. Né? É só a gente ver a quantidade de provas, a quantidade de inscritos. Para mim, o La Mission é um baita case, né? A La Mission. Porque o cara abre a inscrição, o negócio acaba e é uma maluquice aquilo, e é uma prova difícil pra caraca, né? E vocês do mundo do trail, eu fiz o Indomit em 2023, quase morri, fiz a distância de 12, achando que eu falava assim, imagina, 12 vai ser um sossego, um inferno. Depois que a gente corre trail uma prova, a gente passa a respeitar muito mais vocês, cara, porque o que vocês fazem é muito bizarro. Subir montanha, descer montanha na lama, é muito louco isso, cara. Mas enfim, acho que o mercado ele está crescendo, e acho que ele vai crescer na mesma tendência que o esporte de endurance está crescendo no Brasil. Mesma tendência e proporção, né, que o esporte está crescendo. Eu acho que existe um movimento também, né, desse escapismo das pessoas estarem cansadas de ficar na cidade, no asfalto e querer ir para a natureza. E uma vez que vai para a natureza, a cabeça abre, né? Porque realmente é muito legal você correr e ter ali no final uma recompensa, uma vista, um contato com a natureza. Então, eu acho que tem esse movimento também de escapismo. E eu acho que tem uma característica no trail que algumas cidades são mais propícias do que outras, né? Porque, assim, você precisa ter um lugar para treinar, um lugar para ir, uma montanha. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem lugares, claro, dá para ir ali no Pico do Jaraguá, tem outros lugares, mas não é uma coisa super simples de se praticar. As pessoas viajam e isso também requer tempo e, financeiramente falando, também não é tão simples, né? Porque as pessoas precisam se programar, ir para algum lugar, para subir uma montanha, enfim. E eu acho que tem mas
na nossa percepção, isso existe esse movimento de crescimento. E tem a questão das provas também, né? Que elas também estão crescendo, mas nem todo mundo do trail está nas provas. Então é mais difícil mensurar, porque as pessoas vão para a montanha e não necessariamente elas entram numa prova, assim como o corredor de asfalto. Mas as provas de trail, eu acho que elas têm um cuidado também de não superlotar, né? Porque tem a questão da natureza, tem outros tipos de preocupações, enfim. Acho que é meio por aí. E eu queria saber de vocês sobre um assunto que às vezes pode ser considerado um pouco polêmico, assim, por alguns. Nas redes sociais é muito falado, assim, que é, às vezes, quando alguma marca mostra algum apoio para algum influenciador, aí nos comentários vai ter gente que fala as marcas apoiam os influenciadores e não apoiam os atletas de elite. E isso é um assunto que, pelo menos na minha bolha, é bem recorrente, assim, eu ver as pessoas, né, tendo lados, né, sobre esse assunto aí. Eu queria entender de vocês, né, como profissionais dessa área, assim, como que vocês entendem esse dilema que as marcas enfrentam, assim, nessa alocação de recursos, né? Porque a gente sabe que os recursos, eles são escassos, né? A marca vai dedicar X ali para fazer alguma campanha de marketing e, né, essa decisão ela vai precisar ser tomada em algum momento, assim, né? Se vai para um atleta de elite esse valor, se vai para algum influenciador que vai talvez ter um alcance maior. Como que vocês veem? Qual que é a visão de vocês sobre esse dilema aí? Bom, eu acho que, pelo menos dentro da Milk, a gente tem um olhar de todo o ecossistema e a gente entende a importância de cada um. Cada um tem um papel. Então, assim, a gente sempre orienta, e se a gente for olhar para os nossos clientes, tô pensando aqui rapidamente, mas eu acho que todos eles apoiam atletas de elite, tá? Eu acho que todos eles apoiam atletas de elite. Que a gente acha que é super importante, que eles têm um papel importante, eles validam a marca, eles validam o produto, a comunidade em si gosta, como você está falando, dentro do seu grupo, todo mundo, mas eles não apoiam atleta de elite, a comunidade vê com bons olhos, eles têm um papel importante ali. E os influenciadores também têm, os criadores de conteúdo, porque eles têm um alcance, uma visibilidade e uma forma de comunicar diferente do que a gente espera dos atletas de elite. Então, eu acho que tudo é dentro de um ecossistema, que não tem, a gente não olha só para atletas de elite e para influenciadores, criadores de conteúdo. Tem as assessorias, tem as crews de corrida, tem todo um grupo de ecossistema que fazem parte da construção dessa comunidade que a gente monta para a marca. Monta não, né? A gente não monta a comunidade, mas que a gente olha para a marca. Acho que é bem isso, né? Cada um tem um papel, né? Eu acho que se isso é um assunto na pauta dentro da bolha, é porque, obviamente, isso desagrada algumas pessoas, né? O que tá acontecendo desagrada algumas pessoas, né? Que algumas marcas não apoiam e tudo mais. E aí, como a Ju falou, né? A gente orienta os nossos clientes que os atletas eles fazem parte do plano de conexão com o praticante de atividade física. Mas só os atletas não têm funcionado. E só os influenciadores também funciona menos. E aí, às vezes você tem um dilema da marca que é a quantidade de dinheiro, né? Como você disse, os recursos eles são escassos. E aí eu entendo que, assim, qual que eu acho que é um ponto de atenção importante, né? Do mesmo jeito que existem criadores de conteúdo que são bons e criadores de conteúdo que não são bons, existem atletas que são bons e atletas que não são bons, e eu não estou falando de performance em prova, estou falando de postura, estou falando de outras coisas, né? Uma das coisas que a gente
a gente entende, não é que eu quero que o atleta faça mais do que competir e se esforçar para ter bons resultados. Até porque eu acho que isso, dentro de algumas estratégias de marcas, os resultados eles não são a parte mais importante. Eles fazem parte, eles são uma parte da entrega do atleta, mas eles não são uma parte mais importante. Eu acho, Nathan, que uma coisa que faz muita diferença, e eu acho que transborda isso da postura do atleta, da postura do criador de conteúdo, como a postura de qualquer pessoa, né? Eu acho que a pessoa estar disposta a fazer coisas pela marca, não fazer coisa que vá contra os princípios dela, não é nada disso, né? Mas ela se colocar à disposição da marca ou para as ações acontecerem. O que eu às vezes vejo, não sempre, mas às vezes eu vejo, são atletas meio reticentes com relação a apoios de marca, quando a marca pede para o atleta, por exemplo, para participar de um evento ou fazer alguma coisa relacionada à necessidade da exposição que a marca tem quando ela vai fazer isso, né? Então, eu acho que quando o atleta ou o criador de conteúdo, ele se coloca mais à disposição do tipo, vamos pensar junto num projeto, eu vou contar para você qual que é a minha jornada, eu vou contar para você quais são as coisas, eu vou tentar encaixar a minha jornada com a jornada da marca. Eu acho que quando a pessoa está mais predisposta, está mais proativa para as coisas acontecerem, eu acho que isso funciona muito melhor do que uma pessoa que fala assim, não, eu só vou competir, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu vou colocar o logo na minha camiseta e o meu projeto é esse. Aí você fala assim, então, tio, isso, na minha opinião, se não acabou, vai acabar daqui a pouquinho. A marca quer colocar um logotipo na camiseta, no boné, no capacete, quando for outras modalidades e tal. Não é mais sobre isso, né? Eu acho que é muito mais como é que você consegue construir uma história junto, né? Como é que você consegue estar perto. De novo, eu não estou falando para o cara sacrificar a carreira dele, para o cara ou a mulher, então, sacrificar a carreira deles, mas como é que a pessoa se coloca mais dentro da estratégia. Como é que a pessoa pode ajudar mais dentro da estratégia? Porque, de novo, existem atletas e atletas do mesmo jeito que existem influenciadores e influenciadores. Se você tem um atleta que é distante da marca e que ele fala assim, não, consegui meu patrocínio, vou colocar o logotipo na camiseta e acabou, vou usar o tênis que você me pediu para usar. E só isso, tem muitos atletas, né? A marca ela pode apoiar outros atletas. Então, enfim, acho isso. Cado, e se a gente der um passo para trás, assim, antes desse momento, né, de já ter uma parceria firmada, quais são as melhores formas que um atleta ou criador de conteúdo, vamos colocar junto aqui, pode se colocar no mercado para aumentar as chances aí dele ser notado pelas marcas, para parcerias, para apoios, assim? Quais são alguns dos elementos ou os principais fatores que vocês, como agência, levam em conta quando vocês pensam em trabalhar com algum atleta, com algum influenciador pela primeira vez ali? O que mais chama a atenção de vocês? Então, a gente sempre responde que não existe uma fórmula mágica para isso, né? Outro dia a Ju fez uma brincadeira muito engraçada, né? Falou assim, a gente coloca o nome de todo mundo dentro de um saquinho, joga para cima e pega um para sortear. Obviamente não é isso. Mas assim, eu vou falar de uma crença que eu tenho, tá? Tem muito a ver com conteúdo, né? Se a pessoa não posta, se a pessoa não aparece, dificilmente a gente vai ver essa pessoa se ela não aparece, né? Tem um ditado que diz o seguinte, por que vende ovo de galinha e não vende ovo de pata, né? Não sei se você já ouviu isso. Vende ovo de galinha porque a hora que a galinha põe o ovo, ela grita. E a pata fica quieta. Então, todo mundo sabe a hora que a galinha põe o ovo. Então, é uma brincadeira, obviamente. Mas, assim, você precisa falar o que está acontecendo, né? As pessoas como um todo, elas precisam falar. As marcas precisam encontrar essas pessoas. E para elas encontrarem essas pessoas, não adianta ela ficar quietinha num canto, né? Ela precisa se divulgar, ela precisa contar, ela precisa postar, ela precisa fazer coisas para a gente conseguir descobrir que essa pessoa está ativa e que ela quer alguma coisa. Acho que esse é um ponto. E aí a gente entra num outro ponto que é a atitude de postar as coisas, de buscar aparecer, né, de gritar quando você põe um ovo, obviamente sem nenhum trocadilho, né, mas assim, de você gritar quando acontece alguma coisa,
ela vai fazer muito mais sentido se você falar sobre um assunto que você gosta. Um assunto que te dá prazer. E aí estamos falando de criação de conteúdo, tá? Então, assim, se você postar o que você gosta, você vai ter muito mais prazer em postar, em divulgar, né? O que você curte. Porque tem muito a ver com frequência de postagens, frequência do jeito que você aparece. Então, e aí você entra no lado de autenticidade. Então eu acho que a pessoa ela tem que buscar aparecer fazendo o que ela gosta. Se ela gosta de fazer vídeo, ela tem que fazer vídeo do jeito que ela gosta. Se ela gosta de fazer foto, ela tem que fazer foto do jeito que ela gosta. Porque se você fizer do jeito que você gosta, você vai fazer mais. E se você fizer mais, você vai ter mais frequência. E se você tiver mais frequência, você vai aparecer mais. E aí, né, funciona assim. Não existe uma fórmula mágica, mas o que a gente busca são pessoas autênticas. Porque, vamos pensar assim, né? Mas então se você tem uma pessoa de altíssima performance, que é um atleta profissional, que ele ganha provas, e ele não conta pra ninguém, que ele ganha prova, porque tem muita prova, né? E ele não conta pra ninguém, ninguém vai saber. Então ele precisa contar para as pessoas. Então ele tem que começar a postar sobre isso e tal. Aí ele fala assim, não, mas se eu postar o meu estilo, eu sou uma pessoa meio agressiva, né? Eu sou uma pessoa muito competitiva, uma pessoa mais brava e tal. Cara, vai ter uma marca que quer esse perfil. E se você não se mostrar do jeito que você é, essa marca nunca vai te achar. E se você ficar forçando ser o cara super legal, enturmado, engraçadão, e você não gosta desse tipo de coisa, cara, vai chegar uma hora que você vai ficar de saco cheio, você vai postar menos. Você entende que você tem uma conexão sobre o que você gosta, e aí você entra na autenticidade e você entra na frequência. Então, quanto mais frequência, quanto mais você postar, quanto mais autêntico você for, mais você vai despertar a atenção de quem está buscando uma pessoa de acordo com esse perfil. Não sei se eu fui claro ou se eu dei muita volta aqui, mas essa é a minha crença, o que eu acredito. Isso. E eu acho que também a legitimidade, né? Porque além da autenticidade, que é você ser autêntico nos seus conteúdos, você precisa ser muito verdadeiro. Não adianta você não correr, tô dando um exemplo, né? E fingir que fazer um conteúdo ali no final do treino falando que correu, né? Porque as pessoas vão saber que não é verdade. Então, e eu tô falando isso muito puxado no que semana passada rolou, não sei se o Nathan chegou a acompanhar, mas rolou uma história da planilha, dos influenciadores. E aí tinha uma história rolando, mas tem uma das influenciadoras aí, da planilha de influenciadores, que não corre, que ela finge que corre, e aí ela faz o conteúdo dela, joga água para fingir que tá suada. Mano, assim, isso não se sustenta, né? Isso não se sustenta. Óbvio que alguém vai descobrir e vai botar isso na rede, vai escancarar a pessoa e vai desmascarar a pessoa. Então, precisa ser verdadeiro. Acho que esse é um ponto básico também para complementar aí a fala do Cado. E se a gente for ser um pouco mais pragmático, talvez mais prático, assim, quais são algumas das boas práticas ou maneiras mais eficientes que algum aí atleta, criador de conteúdo, pode abordar as marcas, assim, como que essa pessoa pode chegar para essa marca, se apresentar de uma forma que vá aumentar as suas chances aí de trabalharem juntos de alguma forma, né? Digamos que a pessoa já cumpre aí os requisitos aí que vocês comentaram, né? Uma pessoa autêntica, legítima, produz bastante conteúdo, se coloca, né, no digital. Quais são as maneiras aí que essa pessoa pode estar sendo proativa de uma maneira eficiente aí para aumentar as chances aí de conseguir trabalhar junto com marcas, né? Se esse é o objetivo dela. Cara, sabe o que acontece às vezes? E não muito. É as pessoas entrarem em contato realmente. Sempre que alguém entra em contato com a gente, comigo, cara, eu respondo. E se ela tem uma história legal, se ela tem um motivo legal, eu normalmente chamo para conversar. Obviamente, cara, às vezes eu me perco no WhatsApp, porque tem uma quantidade grande e tal, mas eu chamo para conversar, porque eu quero ouvir projetos. Porque, pensa o seguinte, Nathan,
Por que as marcas contratam a gente? As marcas contratam a gente para a gente descobrir essas coisas. Então, nem sempre a gente vai encontrar. Então, se essa pessoa entrar em contato com a gente, através do meu Instagram, se a pessoa me mandar um direct no Instagram falando assim, pô, eu sou atleta, eu queria bater um papo. Cara, eu já fiz esse papo com um monte de gente para tentar explicar. De repente, a pessoa apresenta um projeto pra gente, a gente vai olhar e falar assim, nossa, cara, que pessoa legal, que história legal, que coisa bacana. E, cara, de repente rola. Não tô falando que isso é fácil de acontecer, tá? Isso não é fácil porque a gente é abordado por muita gente. Mas faz parte do nosso trabalho a gente analisar projetos e analisar propostas. Então, eu acho, cara, que as pessoas... A tua pergunta é, como é que as pessoas se apresentam? Assim. Manda um direct, manda um WhatsApp. Se a pessoa me mandar um direct no Instagram, eu vou passar assim, meu celular é esse aqui, me manda um WhatsApp e a gente marca um papo. Eu vou além até, tá? Não precisa ser o Instagram educado. Tem um time inteiro da Milk, tem o Instagram da Milk, tem o site da Milk. Eu acho que a gente pode olhar e encontrar os caminhos. É o site da milk.com.br, as pessoas podem mandar mensagem lá, se cadastrar. E eu acho que tem o Instagram da Milk também, que vira um hub, que o Instagram da Milk direciona porque a gente tem diversos clientes ali dentro, e gestores e equipe para cada cliente. Então, se a gente for direcionar para as pessoas mandarem no pessoal, claro, pode mandar no pessoal de todo mundo, porque a gente responde todo mundo. Mas eu acho que se a gente for direcionar, vamos direcionar para um lugar que distribua para todo mundo. E eu acho que também tem uma coisa, Natan, respondendo a sua pergunta. Claro, tem muita gente que procura a gente, mas é legal ter minimamente em mente o porquê, ou como que seria legal, o que é um projeto legal, porque tem bastante gente que aparece e não sabe realmente o caminho, e fala, olha, eu queria saber como é que eu faço para trabalhar com a Milk. Mas assim, a pessoa ela precisa se apresentar, contar o porquê que ela é legal, o que tem de diferente, ou o que a gente... Por que a gente pode olhar para ela de uma maneira diferente? Ou se ela já tem algum projeto, muitas vezes ela procura pensando, putz, eu tenho um projeto aqui que talvez, se eu tivesse um apoio ou alguém por trás, seria mais legal. Mas eu acho que é meio... ter em mente o que você quer para já chegar com um caminho mais objetivo, vamos dizer assim. Eu sei que às vezes as pessoas não têm, como o Cado falou, às vezes as pessoas procuram ele, ou procuram alguém ali da Milk, eu queria trabalhar com vocês, mas não sei muito bem como que faz. Claro, a gente escuta, a gente tenta orientar, mas se a pessoa já vier com uma história, já é um caminho andado. E eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam que tem de tendência agora para 2025, assim, né? A gente sabe que, pelo menos, né, nesses últimos 2 anos aí, principalmente Instagram, os Reels, né, cresceram bastante, tem bastante influenciadores que cresceram usando, né, entrando nessa onda dos Reels, que ganham bastante audiência dessa forma, acho que as marcas também acabam utilizando isso. Vocês conseguem ver algumas tendências para 2025, né, seja aí no nicho de corrida de montanha, assim, que vocês acham que é alguma coisa que realmente vai se estabelecer ou que vai mudar esse ano? Pode ser talvez alguma rede social que vocês veem que tem mais uma tendência maior, talvez o YouTube chegando aí também com os shorts, né? Enfim, tendências em geral que vocês veem para esse mercado né, do esporte, assim, nesse ano de 2025, tem alguma coisa que vem à mente de vocês? Vai lá, Cado. Eu vou desvirtuar essa pergunta, eu vou responder uma coisa nada a ver. Fala você primeiro, Ju, porque eu vou para um lado que eu nem sei se eu devo, mas fala você primeiro. Seria bom você falar para eu alimentar a história. Não, mas eu acho que sim, tendência é o que a gente já está na tendência, né? Eu acho que tendência de grupos de corrida. Hoje a gente viu essa pesquisa que o Cado pontuou muito bem, assim, tem muita coisa legal. Foi uma pesquisa, óbvio, tem uma marca que viabilizou essa pesquisa, mas é uma pesquisa com conhecimento e informação para todo
a comunidade corredora, para todo mundo. Ele tem muita coisa legal, falando sobre grupos de corrida, falando sobre como as pessoas praticam a corrida. Então, tem um dado super legal, assim, até falando de corrida como um todo, que mais de 80% das pessoas estão satisfeitas com as distâncias que correm atualmente. Acho que 84%, se eu não me engano. E a distância que as pessoas correm atualmente menos de 10 quilômetros, acho que 9,5 km por semana. Então, por aí você vê que o fato de correr já é uma tendência, porque as pessoas já estão ali falando, eu sou corredor, eu corro, não importa se ela corre todo dia, como o Cado, que tem um super mérito, é super legal. Tem gente que corre uma vez por semana, tem gente que pega esses 10 quilômetros e divide em várias vezes na semana, tem gente que quer fazer maratona, tem gente que quer baixar pace, tem gente que quer correr de meia azul, que é a tendência, que é a história da meia azul que tá rolando desde ontem, né? Que é a história, que é o corredor que tiver de meia azul é porque tá aberto para relacionamento. A história dos dates na corrida, são muitas coisas que eu acho que vão virar tendência. Tendência, na verdade, é correr. Correr, porque eu acho que, assim, grupos de corrida é uma tendência. Mas tem gente que gosta de correr sozinho. Assessoria é uma tendência também. Então, acho que tem muitos caminhos, mas acho que ir para o trail é uma tendência? Também é. A história do escapismo. Então, eu acho que tem muitos caminhos, mas a tendência é a corrida crescer. Acho que é isso. Não sei se eu respondi também, mas... Respondeu, pô, total. E qual que é o teu devaneio aí, cara? Cara, eu acho... Você falou uma coisa assim, né? Se é um formato de Reels ou isso, uma nova rede social ou isso e tal. Cara, eu não sei se essa paranoia toda, né, de ter um apoio de uma marca ou ter ou aparecer mais, não que não seja importante, a gente trabalha com isso, né, e a gente apoia um monte de projeto, apoia um monte de gente e tal, mas eu acho que quando a gente entra numa pilha de como é que é o novo formato de Reels, né, como é que é o novo formato de... E aí quando você fala assim, pô, o novo formato ele é para chamar mais atenção de mais gente e tal, cara, eu começo a ter uma baita dúvida sobre essa pilha da gente querer cada vez mais aparecer, cada vez mais. A gente tem uma coisa aqui na Milk, né, que é uma coisa de horário de trabalho, né, a gente tenta ser rígido com a história de horário de trabalho, de a galera não ficar trabalhando até tarde, da gente ter qualidade de vida, da gente poder treinar, da gente estar saudável. Não só saudável fisicamente, mas mentalmente saudável e tal. E a gente vê os exemplos, devaneio geral agora, a gente vê os exemplos de o que está acontecendo com relação às redes sociais, o que está acontecendo com o tempo de tela das pessoas, e a gente cada vez mais pilhado com isso, né? Eu acho que vocês vivem num mundo, vocês da galera do trail, né, vivem num mundo que é o oposto desse rolê. E aí quando você vira pra mim e fala assim, não, mas a gente vai ter que... Qual que é o formato de Rio? Eu falo assim, não, gente, foge disso aqui, cara. Vai ver a montanha, que é muito mais irado, né, cara? E eu acho que essa pilha toda... Então, eu adoraria que a tendência fosse a gente diminuir o nosso tempo de rede social. Eu adoraria que a tendência fosse a gente diminuir o nosso tempo de celular, né, de smartphone. E eu adoraria com um fundo de fé de que isso pode acontecer, né? Fala, Ju. Eu estou tentando aqui, enquanto você está falando, eu estou tentando lembrar a fonte, mas eu li uma matéria muito recentemente falando sobre isso como tendência. Sobre... Você está muito... Na frente do meu tempo. Você está muito visionário hoje. Muito visionário. Uma matéria sobre isso, sobre uma tendência das pessoas não ficarem reportando o tempo todo o que elas estão fazendo, para onde elas vão, que é para elas conseguirem focar mais nelas mesmas, e que era uma tendência mesmo, falou, isso aqui pode ser tendência para 2025. Mas olha que inferno. Olha que inferno. Sabe aonde você viu isso? Onde? Você viu isso num
post do Márcio. O Márcio postou isso faz pouquíssimo tempo, uma coisa de uma matéria falando isso. Olha que inferno. A gente, através da rede social, a gente rodando a tela na rede social, a gente viu um post de alguém falando de tempo de tela reduzido. Então foi isso. Acho que foi no do Márcio, aí eu cliquei e caí numa página. Márcio Calage, que é o CMO da Vulcabras, né? Que é o cara que pilota esse rolê todo e tal. Mas é muito louco. Cara, a gente tenta fazer uma coisa com os clientes, e vira e mexe a gente apresenta isso para os clientes e a gente é gongado todas as vezes. A gente fala assim, vamos fazer uma ação, um evento que as pessoas não podem postar. Que as pessoas não podem postar durante o evento inteiro. A gente gera o conteúdo, depois que terminar o evento a gente entrega o conteúdo para vocês, mas assim, aproveitem o evento, vivam a experiência para depois a gente postar. Natan, eu queria muito que isso fosse verdade, e aí eu não estou falando isso do ponto de vista comercial disso, tá? Do ponto de vista de engajamento disso, porque eu acho que seria super legal, mas eu acho que do ponto de vista de experiência mesmo, de experiência não, de vida. Cara, meus filhos acabaram de voltar para a escola, né? Ontem foi o primeiro dia de aula, e agora tá proibidaço o celular na sala de aula, né, cara? Tá proibidaço. Na escola, dentro da escola não pode. Dentro da escola. E tá todo mundo mega noiado com isso, né? Que não pode mais o celular na sala de aula e tal. E eu tô achando irado, tô achando super legal, porque as pessoas têm que socializar, né, cara? Tem que sair um pouco da tela do celular e tem que socializar. Então, de novo, tinha uma frase na pesquisa de hoje que era foda-se o pace, né? Que é tipo um grupo que chamava foda-se o pace. A gente devia criar um negócio do tipo foda-se o Rios, né, cara? Não, esquece isso, cara. Vai curtir. E assim, se você tiver um perfil legal, se você tiver um perfil legal, aparece, mas aparece de boa, sem paranoia, não enlouquece com isso. Olha que louco, eu acabei de falar que precisa ter frequência, né? Agora eu tô falando completamente o contrário. Mas assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E se vocês do mundo da montanha, da natureza, vocês forem pegos por esse negócio, aí a gente vai perder a fé. Porque assim, eles da natureza, assim, pode ter certeza que se eles quiserem, o conteúdo deles é muito mais legal. É muito mais legal, exato, cara. É uma fotinho da montanha que vai ser incrível, linda, perfeita, que vai dar vontade de todo mundo ir. Enfim, mas eu acho que eu concordo, eu acho que as pessoas. Eu concordo com as pessoas cuidarem mais delas mesmas, olharem para elas, mas sim, a gente se informa através de rede social é entretenimento, tem algumas que sim, eu entendo o TikTok como entretenimento total e também uma plataforma para pesquisa, uma rede para pesquisa. Então, quando eu quero pesquisar alguma coisa, muitas vezes, em vez de ir no Google, eu vou no TikTok. E olha que vamos combinar que eu não sou da faixa etária que devia estar super ali, né? Mas eu fui pega por essa rede, assim, eu adoro TikTok, eu perco tempo no TikTok, porque o algoritmo ele é moldado porque eu quero ver naquele momento. Então, se eu quero ver viagens, ele está ali só me mostrando de viagem. Se eu quero ver corrida de asfalto, ele está me mostrando corrida. Eu quero ver culinária, ele está me mostrando. Então, ele é um algoritmo muito inteligente e eu acho que é uma plataforma que você pode fazer muita pesquisa também, né? Muitas vezes eu falo, deixa eu ver esse lugar aqui. Tô achando um lugar super lindo aqui, sei lá, para viajar. Faz uma pesquisinha ali, você vai ver 1 milhão de conteúdos daquilo ali. É muito legal. E conteúdo de gente falando se é legal, se não é, mostrando várias coisas. Eu acho que o YouTube também está nessa pegada de vídeos curtos e que são muito legais. Eu tenho achado também uma forma de entretenimento legal e de informação. Acho que Instagram, principalmente no mundo da comunidade da corrida, né? É muito forte. Eu não sei se continuará sendo. Eu tenho 2 enteadas adolescentes aqui em casa e a forma como elas consomem Instagram é muito diferente da forma como eu consumo, por exemplo. Não existe post no feed. Não existe o feed dela e de todas as amigas, não existe um post no feed. Existe conteúdo nos stories que são focados em quem elas querem mostrar, nos amigos. Só nos melhores amigos. É outra forma de se comunicar na rede. Então, eu acho que
Eu não sei. Preciso perguntar para quem é muito a fundo disso, mas eu acho que TikTok é uma rede legal, acho que Instagram é legal, YouTube é legal quando você quer informar, enfim. Cada uma também se comunica de uma maneira, né? Eu acho que isso que é legal, entender como é que a rede se comporta para fazer a comunicação adequada para ela. Mas concordo com o Cado. Se as pessoas puderem ficar um pouquinho mais olhando para elas e menos para a rede, tenho certeza que elas vão se divertir mais. É certeza que vai viver mais legal, vai ter menos paranoia, vai ser legal. E a gente vê que não é algo sustentável, né? A gente viver ali com 5, 6, 7, tem gente que 8 horas por dia, né, usando principalmente o Instagram, TikTok, cara, não era algo sustentável, assim, né? Então, eu, inclusive, nesse final do ano, aí eu fiz uma, né, olhando para trás, como é que tinha sido o ano passado, né, eu me dei conta que passou o ano de 2024 e eu não li nenhum livro inteiro, e que, tipo, pra mim isso era, pô, pelo menos a cada 3 meses estava lendo um livro diferente, e 24 inteiro eu não li nenhum livro inteiro. E foi o ano que, né, eu comecei esse projeto aqui do Treio Tropical, então criando mais conteúdo o tempo inteiro ali, consumindo muito conteúdo também para ter o que criar em cima, e eu me dei conta que muito provavelmente foi aí que o meu tempo foi alocado, assim, né, foi isso que me roubou o tempo que eu poderia estar, talvez ali sentando com uma coisa mais física, né, e talvez tendo um tempo mesmo de parar, né, para receber estímulos aleatórios o tempo todo e conseguir desligar um pouco, assim, né? Então, eu acho que esse retorno, talvez, para um pouco mais dos analógicos, né? Que a gente vê que é uma tendência também, né? O pessoal usando câmeras, né? De filme. Eu acho que isso tudo é da gente querer um pouco se afastar dessa hiperestimulação, assim, né? Que a gente acaba tendo ali nas redes sociais, né? Então, é uma tendência que talvez não é o que as pessoas esperariam, né? Ouvindo de vocês aí, mas eu acho que isso é muito interessante. Não, a rede realmente vicia, né? Porque ela prende todo mundo, tanto que tem pessoas que fazem detox. Detox, as pessoas que fazem detox é para limpar alguma coisa. O vício da rede. Enfim, mas elas são importantes, eu acho que elas são um belíssimo canal de comunicação também, né? Mas é isso, as pessoas só precisam cuidar da forma como consomem. E também ter um olhar, um discernimento que às vezes o que você está vendo ali naquela rede é um recorte do que o algoritmo está te mostrando, não é que o mundo é daquele jeito, né? Aquilo lá é a sua bolha, é o que o algoritmo que entendeu que você quer ver, então... Eu acho que o desafio é como é que a gente consegue, né, isso que a Ju falou, né, como é que a gente consegue usar as redes sociais de uma forma menos tóxica, ou menos intensa, ou menos ruim, né? Como é que a gente consegue usar as redes sociais como uma coisa que ajude a gente de alguma forma. Mas eu acho que a gente tem que se afastar um pouco desse rolê. No final, Nathan, você vai fazer... Sabe que nem aqueles posts que a galera fala assim, que aparece escrito assim, assista o vídeo até o final, porque no final vai ter uma reviravolta. Você tem que falar isso desse podcast. Tem que falar assim, os caras vão ficar falando, não, tem que ter frequência, tem que aparecer, tem que não sei o que. Aí no final, os caras... É o plot twist. Os plot twist. O cara surta e fala assim, não, sai dessa porra, cara. Foda-se o Rios. Essa é a mensagem. Pô, mas é isso, casa bem com nossa audiência aí, cara. A nossa audiência só quer passar o dia no meio do mato, 5 horas correndo montanha e ninguém quer saber de Reels. Mas querendo ou não... Pra quê, cara? E tem gente que quer pagar as contas usando isso aí, né? Daí, de alguma forma, vai precisar aí tentar achar esse equilíbrio aí, né? É isso. Cara, eu queria agradecer vocês dois aí pelo tempo de vocês. Eu acho que o trabalho aí que vocês estão fazendo... especialmente, né, falando aí como um representante aí do nosso esporte do trail running, hein? Não é só querendo rasgar cedo não, mas eu acho muito legal esse trabalho que vocês fizeram, principalmente com olímpicos também, né, os bota para correr. Eu acho que tipo isso, querendo ou não, contribuiu muito pro crescimento do esporte, né? Eu sei que o objetivo principal talvez era, né, expor ali os produtos, assim, mas eu acho que esses bota para correr, eu acho que eu acompanho desde aquele que teve lá na Paraíba, acho que foi na Praia do Conde lá, daí
Morretes, né, que foi um maior, aí eu acho que esse trabalho de vocês com certeza ajudou a levar o nosso esporte, levar o trail para mais pessoas, né, que mais acho pessoas que o puderam Corre-Trilha conhecer. também, né, Nathan? O Corre-Trilha também. Total, Super legal, mais acessível. Exatamente, eu acho que isso com certeza, né, tornou o nosso esporte mais acessível para mais gente e fazendo isso com uma marca brasileira ainda, né, eu fico mais empolgado ainda, né, então eu acho que isso é muito legal e obrigado aí pelo trabalho de vocês, eu acho que isso nos ajudou muito como um esporte e a gente sabe que isso é algo que individualmente faz muito bem pra gente, mas a gente sabe que o esporte nos ajuda, cara, principalmente como sociedade, né, a tá vivendo junto, passando mais tempo junto e tendo pessoas mais saudáveis, tanto física como mentalmente, assim, então acho que esse trabalho que vocês têm feito ele reverbera em outros lugares que talvez vocês mesmos não pensam, né, diretamente. Então, queria agradecer vocês pelo trabalho de vocês e pela disponibilidade aí também de estar aí hoje, compartilhando um pouco mais, abrindo um pouco mais da vida de vocês e do jogo de vocês, né, do trabalho de vocês aí com os nossos ouvintes. E o microfone é de vocês aí, se vocês tiverem algum recado final aí que querem mandar aí para os nossos ouvintes. Recado final? Bom, se você ainda não está correndo, comece. Corrida transforma. Corrida é o esporte do momento, é fácil de praticar, é muito legal, enfim. Quem não está correndo, seja no asfalto, no trail, comece. Cara, eu, sem me alongar muito também aqui, vou tentar, mas eu acho que a gente tem que... Nossa, eu vou surtar de novo. Eu acho que a gente tem que entender as coisas que a gente tem. Eu acho que a gente tem que agradecer as coisas que a gente tem. Eu acho que a gente tem que ter menos pilha de... Nathan, foda-se o Rios, cara. Eu acho que a gente tem que ficar mais em paz, mais de boa, mais tranquilo. Eu acho que quando a Milk tomou uma decisão de nichar, né? A gente ouviu de muita gente que, nossa, mas se vocês nicharem a Milk no praticante de atividade física, vocês vão perder oportunidades de atenderem contas maiores, de verbas maiores e tudo mais. A Milk tem 21 anos. Esse ano fez 21 anos. Fez, né? 21 anos. E, cara, a gente nunca teve tão bem emocionalmente como a gente está hoje, né? E até financeiramente também como a gente está hoje. Nós somos uma empresa pequena. A gente entendeu o equilíbrio. A gente entendeu que a gente não precisa ficar crescendo a qualquer custo. E eu acho que essa é uma lógica que a gente se aproxima de pessoas que têm pensamentos e comportamentos parecidos com o nosso, né? Então, quando eu me aproximei da Ju e a gente acabou ficando muito amigo do jeito que a gente é hoje, é muito por isso, porque a gente tem valores e princípios muito parecidos e a gente se junta com pessoas assim. Então, eu acho que como recado final, cara, menos é mais. A gente tem que desencanar um pouco das coisas e relaxar um pouco. Mas, de novo, esse é um assunto muito longo. A gente marca um próximo podcast com algum monge junto pra gente falar sobre isso. Só viajar nessa vibe aí. Pô, eu topo. Pô, gente, é isso. Eu vou deixar, então, os contatos de vocês, né? O Instagram pessoal de vocês aí na descrição também desse episódio aqui pro pessoal ouvir lá. E o site e o Instagram da Milk também, caso as pessoas querem conhecer um pouco mais sobre, né, o trabalho que vocês realizam, né, através da empresa também. Possivelmente querem, né, se apresentar para vocês também aí como criadores também. E é isso, gente. Obrigadão aí por terem topado participar desse programa. A gente que agradece. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.